Então disse a parábola: certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e depois voltar. Ele chamou 10 servos seus e confiou-lhes 10 minas. E lhes disse: negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. E quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, ele mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque fostes fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo: Senhor, a tua mina rendeu 5. Veio então o outro dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina que eu guardei embrulhada num lenço. Pois eu tive medo de ti, és homem rigoroso, tiras o que não pusestes e ceifas o que não semeastes. Respondeu-lhe: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Escreve bem isso, meu irmão, grava bem isso. Pela tua própria boca te condenarei. Se você sabia que eu sou um homem rigoroso, que eu tiro onde não pus, ceifo onde eu não semeei, por que não pusestes então o meu dinheiro no banco? Então na minha vinda o receberia com juros. E disse aos que assistiam: tirai-lhe a mina e dai-o ao que tem 10. E eles responderam: Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro, a todo que tem dar-se-lhe-á, mas o que não tem, o que tem lhe será tirado. Quanto, porém, a estes inimigos, ele está falando aqui do versículo 14. Do versículo 14. Lembra do versículo 14? Mas aos concidadãos os odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: nós não queremos que reine sobre nós. Versículo 27. Quanto, porém, a estes meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-o na minha presença. Palavra dura, né? Pois é. Eu não sei porque que o Espírito Santo está me guiando para esse tipo de palavra, mas eu sou apóstolo e como apóstolo eu também exerço a função profética. E nesse tempo é necessário que a profecia venha se cumprir o tempo inteiro. E eu nem sei se até que ponto, né? Eu estou aqui seguindo o Espírito Santo, mas eu não sei até que ponto vai ter alguns momentos que vai ter que vir outra pessoa ministrar no meu lugar, que o Espírito Santo vai pedir isso. Por que você diz isso, pastor? Porque a igreja não vive só de profecia, apesar que ela precisa, porque sem a profecia o povo se corrompe. Mas chega um momento que a igreja precisa de pastoreio também. A igreja precisa de cuidados, a igreja precisa de evangelismo, a igreja precisa dos 5 ministérios agindo, né, em todo o seu potencial, em toda a sua essência. Então o que eu peço é que o Espírito Santo me use em cada área. Se Ele quiser me usar, amém. Mas se eu ficar só profetizando aqui, talvez vai chegar um momento que vocês vão se sentir tão pesados ou tão carentes das outras áreas e vocês não vão conseguir atuar. Por isso o que eu peço do Espírito Santo é que Ele, na sua plena sabedoria, e isso Ele tem, mas eu peço que Ele me ajude como presidente da igreja local a discernir a necessidade da igreja nos seus momentos, amém, amados? Mas hoje aqui eu venho com essa palavra como uma palavra profética para líderes, palavra profética para líderes e para quem quer ser líder, para quem quer trabalhar para o reino. Pastor, eu não quero ser líder, mas você quer trabalhar para Jesus? Ah, não quero. Então você está aqui para quê? Porque esse lugar é um lugar de treinamento. A figura da parábola aqui você já sabe quem é, né? Esse senhor que tinha um reino e saiu para ir tomar posse de outros reinos. Vocês sabem quem é essa pessoa da parábola? Vocês sabem quem é esse rei? Vocês não desconfiaram quem é esse rei? É Jesus, queridos. Esse rei é Jesus.
E quando fala que ele saiu e ele foi para uma terra distante tomar posse de outros reinos, isso está em Mateus 28, lá no versículo antes do discipulado. Lembra do versículo do discipulado? Qual que é o versículo do discipulado, gente? Mateus 28, 19, 20. Qual o versículo? Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Só que antes de você falar ide por todo mundo, qual é o versículo anterior? Coloca lá, pessoal, para mim, Mateus 28, versículo 19. Para o pessoal ver aqui, ó. O 18, coloca o 18. Jesus aproximou-se e falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada onde? No céu e na terra. Então Jesus, quando ele sobe aos céus, ele foi tomar posse de toda a autoridade que lhe havia sido conferida nos céus e na terra. E ele deixou aqui a gente, né, em certo sentido, com o que ele já tinha conquistado, com o reino que ele já tinha conquistado, que era o reino da terra através da sua morte e da sua ressurreição. Vocês estão entendendo ou não? Só que ele chama os servos dele. A gente carrega uma camiseta aí, ó, os coletes dos meninos aí. O que está escrito atrás do seu colete, o Everson? Servo. E ele deixou os seus servos. Jesus vai ao Pai, vai tomar posse dos céus, dos céus não, ele foi tomar posse do universo, né? Toda a autoridade foi dada no céu e na terra. Ele foi tomar posse do universo. E ele deixa aqui no reino desta terra os seus servos. E ele convida os seus servos e ele deixa algo de valor. E aqui a Bíblia chama de minas. Minas, para quem não sabe, era uma quantia, né? Era um montante. Vocês já ouviram falar de dracmas, né? Até uma música que canta, né, da dracma perdida. Mas a mina era muitas dracmas, não era uma dracma perdida. A mina era muitas vezes colocada sobre montantes. Eu não sei exatamente os valores agora aqui não, tá, gente? Mas a mina era como se fosse um montante, um peso, né? Era uma medida de peso e massa. Então era, por exemplo, tinha uma quantidade X de ouro, quantidade X de prata. Então era um montante de ouro e Isso. Então é um montante. Então era muita coisa, não era pouca coisa, entende? E o rei deixou 10 minas, ou seja, era muita, algo que representava muito valor. Então o que Jesus deixa para nós do reino dele? O que representa muito valor para nós no reino de Deus? Vidas. São as pessoas. Então você pode pegar essas minas aí como pessoas. Então Jesus já deixa pessoas aos cuidados dos seus discípulos, dos seus servos, que somos nós. E ele diz o seguinte, é claro, nem todo mundo vai cuidar de 10. Ele deixou 10 minas, mas ele sabia que nem todo mundo tem potencial para cuidar de muita gente. Tanto é que, se você for estudar sobre células, você vai perceber que uma das distribuições de grupos pequenos foi feita, uma das primeiras multiplicações não, né? Repartição, né? Repartição de grupos pequenos foi Moisés, né? Foi das primeiras repartições de grupos pequenos. E lá em Moisés ele diz, olha, uns para 10, uns para 50, outros para 100, outros para 1000. Por que Deus deu essa orientação para Moisés? Porque Deus já sabe do potencial, da responsabilidade, da capacitação de cada um, do que a pessoa pode suportar. Entendeu? Uns são solteiros, outros são casados, um tem um filho, outros têm mais filhos, né, Gisele? Outros têm, né? Então aí Deus sabe do que cada um conseguiria realizar. Não é porque um é menos do que o outro, é porque cada um tem uma vida diferente do outro, e Deus é quem conhece todo mundo, né? E não é porque tem mais filho ou porque tem menos. Entendeu? Porque talvez alguém vai dizer assim, então eu não posso cuidar de tanta gente porque eu tenho 3 filhos. Aí o outro fala, eu tenho 7, então o que eu faço? Não faço nada? Então isso não é verdade. Talvez tenha gente que tenha 10 filhos e consegue produzir X, e tenha gente que tenha nem filho nenhum, mas não consegue produzir aquele que o outro que tem 10 filhos consegue. Aí você pergunta, por quê? Outros motivos. Talvez sejam motivos emocionais, talvez sejam motivos por traumas, sei lá, só Deus que sabe dessas coisas. Mas uma coisa é fato, a vontade de Deus, você gosta de escrever, escreve aí. A vontade de Deus é que todos gerem frutos, todos multipliquem, todos multipliquem. Isso é a vontade de Deus. Agora eu vou multiplicar por quanto? Bom, se eu multiplicar por 1, já é multiplicação. Você concorda comigo que se eu gerei um filho, umzinhos, eu já gerei uma geração
da minha família já é uma geração. Então, não significa que eu já não sou mais estéril, né? Se eu já gerei um filho que seja, já não tenho mais esterilidade sobre a minha vida. A minha geração já está garantida nesse um filho. Você entende? Porque se um filho fosse incorreto, se uma pessoa que eu cuido fosse incorreto, então quem começou errando foi Deus, né? Deus foi a primeira pessoa que errou no universo, porque ele só tinha um. Mas através de um filho semeado, quantos filhos Deus tem agora? O Senhor tem muitos filhos, muitos filhos. Mas começou de quantos? Começou do primogênito. Então, preste atenção, amados. A questão aqui que Deus quer colocar nesse texto não é exatamente se Ele quer, você tem que ter 10, você tem que ter 20, 100, 1000, 10 mil pessoas. O que Deus quer é que todos multipliquem. Quando ele chega para o cara, eu já vou lá para o último logo. Quando ele chega no último aqui, ele diz o seguinte: olha, cadê um talento que eu te dei, uma mina? E o cara fala, peguei a tua mina, embrulhei e guardei. E ele não gostou disso, o rei não gostou disso. É porque o rei falou, poxa vida, não dá para você ter multiplicado pelo menos por um, não dá para você pelo menos colocar no banco. E essa linguagem do rei tem toda a razão nos dias de hoje. Porque assim, a poupança hoje não está dando nada, é 0,0 alguma coisa. Mas mesmo que você colocar um pouquinho lá no banco, mas pelo menos 0,0 alguma coisa vai render. É melhor do que você deixar em casa guardado. Então assim, o que Jesus está querendo dizer para eles é: há uma necessidade de multiplicação. Há uma necessidade de multiplicação. Aí você pergunta, por que o rei estava tão ansioso por essa multiplicação? Porque ele era ganancioso? Porque esse rei era ganancioso? Não, gente. É porque já tinha pessoas, já tinha inimigos de olho nesse reino. E dizendo o que esses inimigos estavam dizendo? Eu odeio, eles odiavam, a palavra está dizendo aqui que eles odiavam. E enviavam para ele uma embaixada. O que é embaixada, pessoal? Representantes. Um embaixador é um representante de um país. Eles enviaram representantes para dizer o seguinte: nós não queremos que você reine sobre nós. E a Bíblia foi bem clara, eles o odiavam. Ou seja, Jesus já sabia que existia seres que nos odeiam. Quem são esses seres que nos odeiam, queridos? Quem são esses seres que odeiam um reino de Deus estabelecido? Quem são? Os demônios, amados. Satanás, os seus demônios odeiam a obra de Jesus, a obra de Jesus na cruz, para salvar a multidão. Os demônios odeiam. Tanto é que é facinho você descobrir se a pessoa está endemoniada. E a Bíblia mesmo ensina isso. Os demônios não conseguem confessar. Demônio não confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Demônio não confessa que Jesus Cristo veio em carne como Deus, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Sabe por que demônio não consegue confessar isso? Porque se o demônio confessar isso, ele está confessando a sua própria derrota. Então, se você está expulsando o demônio, fica a dica aí para você que vai expulsar muitos demônios aí, em nome de Jesus. Aí tem gente já fazendo, Deus me livre, cara. Como assim? Um monte de gente endemoniada precisando de você e você está com medo de expulsar demônio, gente? O apóstolo José falou um negócio e é verdade. Os demônios nem estão querendo mais vir na igreja, por quê? Né? Não tem ninguém para expulsar, né? Vim para a igreja, não tem ninguém para expulsar. Os líderes de grupo de ele estão com medo. Deus me livre vir demônio no meu grupo de ele. Tem que vir, gente. Não para você receber demônio. Mas se vem uma pessoa endemoniada, você vai pôr o demônio da pessoa para correr e a pessoa vai sair dali livre. Aleluia. Então nós não estamos desejando demônio na igreja. Não estamos desejando demônio no grupo de alívio. O que nós queremos é a libertação de pessoas. Porque essas pessoas representam o quê? O reino de Deus. O estabelecimento e a multiplicação do reino de Deus. Então, se essas minas simbolizam vidas aqui, pelo menos nesta pregação que estamos fazendo, por quê? Porque essa pregação, esse texto aqui, me perdoe, não estou falando contra isso, sim, ele pode ser usado também, dependendo do que você estiver ensinando, mas esse texto aqui não está falando necessariamente de dinheiro, está usando o dinheiro como representação, como parábola, mas não está falando de dinheiro. Mas eu vejo muitos pastores que só usam esse texto, Daniel, para falar de dinheiro, para falar de multiplicação, que Deus te enriquece, que Deus quer que você multiplique. Pode
se tratar disso? Também, dependendo de qual for o foco e qual for o contexto. Mas o que Jesus queria dizer aqui não era de dinheiro. Ele queria dizer sobre um reino que estava sendo odiado, e haviam pessoas que queriam acabar com esse reino e não queriam que ele governasse mais, não queriam que Jesus fosse o Senhor. Os demônios não querem saber que Jesus é o Senhor, eles sabem que Jesus é o Senhor, mas eles não reconhecem. Então, hashtag fica a dica. Terminou de expulsar um demônio, estava lá, alguém caiu endemoniado, você foi lá e expulsou, a pessoa voltou a si. Quer fazer um teste se a pessoa voltou mesmo, se é ela ainda? Não é só falar, eu quero falar com você, Fátima, não. Não é só isso, não. Fátima, tudo bem aí, Fátima? Tá amarrado, tá endemoniada não. Mas vamos supor. Tudo bem aí, Fátima? Tá, tudo bem. Ah, tudo bem mesmo? Tá, tudo bem. Tá bom, então vamos orar comigo, já que tá tudo bem. Repete aí comigo. Isso eu já fiz várias vezes, tá, gente? E é certeiro. Uma vez eu fui orar por uma pessoa desviada, e ele até era um líder da igreja anteriormente. E aí eu comecei. Confessa aí, fala aí comigo. Eu, fulano de tal, reconheço que Jesus Cristo de Nazaré, e foi de boa, até aí foi de boa. Reconheço que Jesus Cristo veio nesta terra como homem, veio nesta terra como homem, repete aí, e morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E aí tive que começar o processo tudo de novo. Só que ele não falou, não vou falar, ele começou nesse caso específico, a pessoa começou a ficar rouca, não conseguia pronunciar, e quando chegou na parte que Jesus morreu na cruz, etc., o demônio usou a mão da própria pessoa e colocou no pescoço dela e começou a enforcar a pessoa. E eu tive que orar, repreendendo as forças do mal, amarrando aquele demônio, porque o próprio demônio estava querendo enforcar a pessoa. Você entende isso? Aí até que a pessoa confessou, voltou para Jesus, assumiu a sua liderança de volta, aleluia, e está no reino de Deus até hoje. Mas, por quê? Porque os demônios, eles odeiam a obra de Cristo, eles odeiam o reino estabelecidos por Deus. O que você acha que, né, eu conversando ali com o Giló ali esses dias atrás aí, né, aquela conversa que a gente estava tendo lá, o Giló, que o Giló fazia parte de um outro tipo de reino lá, né, um reino esquisito. E aí eu conversando com ele, né, lá ele me contando algumas experiências. Aí eu te pergunto hoje, o Giló aí, ó, uma bênção, né, do Senhor aí, ele e sua esposa. Você acha que aqueles demônios lá, Giló, vocês acham que eles estão amando você estar na igreja? Você acha que eles amam sua família estar na igreja? Eles odeiam. Aqueles demônios que acompanhavam a família dele, eu fico imaginando o ódio que eles têm quando eles olham para o Giló e a Arlene vindo para a igreja. E eu fico, como que eles devem se contorcer de ódio? Porque a Bíblia fala que eles foram expulsos daquela casa, daquela família, e eles não têm para onde ir. Sabe o que esses demônios estão fazendo hoje? Assistindo você sair de casa, de longe. E eles não podem fazer nada, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E quando eles veem o Giló saindo de casa com a sua família, eles têm um ódio, porque eles não podem chegar perto. Então eles odeiam, porque na família dele o reino de Deus cresceu. Vocês entendem isso, pessoal? É por isso que as pessoas são tão importantes para Deus, mas também são tão importantes para o diabo. Sabe, mas por que o diabo quer as pessoas? O diabo não está nem aí para as pessoas. O que o diabo quer com as pessoas é trazer tristeza para o coração de Deus. Põe isso na sua cabeça. O diabo, ele não quer levar as pessoas para o inferno porque ele quer gente do lado dele. Ah, eu quero pessoas porque eles vão me servir. Não. O diabo quer, na verdade, entristecer o coração de Deus. Como ele odeia Jesus, como ele odeia Deus, ele quer roubar as minas, ele quer saquear o reino de Deus para trazer vergonha, para trazer tristeza, para mostrar que Deus perdeu, sabe assim? Ele quer, de qualquer maneira, entristecer o coração de Deus, aí ele toca nas pessoas. Então, quando alguém chega aqui e vê essa história, e só lê essa história, e vê ali que ele chegou no cara que só rendeu uma mina,
quer dizer, não rendeu nada, né? Só pegou e escondeu. E alguém pode ler esse texto rápido, vou dizer, nossa, vocês estão aqui, gente, olha para mim. E a pessoa vê essa história, ele vai falar assim, não, Deus, nossa, esse Deus é do mal, hein? Olha, para que fazer isso com o cara? O cara guardou. E talvez alguém pode fazer a interpretação. O satanista gosta de ler a Bíblia. Sabia que o satanista gosta de interpretar a Bíblia ao contrário? Então eles pegam esse texto e falam, deixa eu te provar que Deus é do mal. Yin e Yang, sabe? Já viu? Aquela bolinha com um negócio preto, outro branco. Aí no parte preta tem um pontinho branco. Na parte branca tem um pontinho preto. E aí é o Yin e Yang, né? Do ocultismo. E o que significa isso? Satanismo diz o quê? Que em todo mal tem um pouquinho de bondade, mas em tudo que é bom tem uma gotinha de maldade. É isso que significa o símbolo. Yin Yang, alguma coisa assim. Yin Yang, né? Yang. Então, e o que acontece com esse símbolo? Eu conhecia quando eu era pequeno, eu conhecia como Tony Caltrin, né? A marca que a gente usava, as carteiras da Tony Caltrin, emborrachada, lembra disso? Carteira emborrachada. Não é do seu tempo, não? Não é do seu tempo o quê? Você não é daquelas carteiras da Hang Luz, emborrachada. Você não é desse tempo, não. Hã? Duas marcas né, demoníacas. Uma falando isso e a outra era assim, o símbolo da Hang Luz chifrudo. Então, e aí o que acontece? E o que está querendo dizer isso? O que os satanistas querem dizer? Eles pegam aí eles vão, abrem a Bíblia, o satanista abre a Bíblia e lê esse texto e eu estou te provando que dentro de Deus tem maldade. Porque olha o que ele fez com o cara. Só que não é assim que funciona. Se você olhar para esse texto, você vai ver que dentro desse Deus há amor. Há um amor tão profundo que quando ele confiou vidas na mão de uma pessoa. E ele deixou aquelas vidas na mão de uma pessoa por amor. Vidas que ele morreu na cruz por elas. Vocês estão aqui? Ele morreu na cruz pelas vidas. Ele deu a sua vida. Ele constituiu aquele reino de vidas salvas. E ele vai e fala, Fátima, cuida para mim. Cuida para mim. E aí quando ele volta e pergunta para Fátima, Fátima, cadê aquelas vidas que eu morri na cruz por elas? A Fátima, e aqui, ó, tá aqui embrulhada. Aí quando abre o embrulho tá podre. Apodreceu lá, mas era para multiplicar. Essa vida que você embrulhou, olha para mim agora, vamos levar para o discipulado ali, gente, na visão da Claude. Vamos levar para a parte do discipulado. Essa vida embrulhada, sabe quem era? Repete comigo. Era o próximo líder. Diga, era o próximo evangelista. Diga, essa vida embrulhada, essa mina embrulhada, era o próximo apóstolo. Era o próximo profeta. Era o próximo pastor. Mas aí eu embrulhei. Não, eu vou cuidar aqui no meu grupo de alívio. Não precisa de fazer nada não. Importante é que ele esteja aqui na igreja embrulhado, sabe? Estando aqui na igreja tá bom. Não. Sabe por que a gente insiste com a perseverança toda terça-feira? 10 anos, 11 anos. Vai fazer agora 11 anos. De 11 para 12 anos. A gente está em 2021. 2010... Não, já fez, 11 anos fez agora, que a gente começou, primeiro Tadel que a gente fez, foi em outubro para novembro de 2010, e não parou nunca mais. Então para 2020 fez 10 anos, né? É isso? 2021, 11 anos, vamos partir para o 12º ano agora, de reuniões de terça-feira. Que depois mudou o nome para Perseverança Apostólica. Por que vocês insistem tanto, pastor? Por que você insiste tanto em fazer essa reunião? Olha aí, ó, o pessoal nem está gostando muito, nem vieram hoje. Meu irmão, não estou nem aí para número de pessoas. O que eu estou me importando aqui, quando eu falo não estou nem aí para números de pessoas, você fala, então você está caindo em contradição. Não é isso. O que eu estou querendo dizer para você é que eu quero cumprir a multiplicação dos talentos que Deus confiou nas minhas mãos. E para isso eu preciso continuar ensinando para fazer com que multiplique. Então o fato das pessoas não estarem aqui, às vezes a culpa não é minha. Porque eu tenho feito esse papel junto com outros amigos aqui, com os irmãos, durante
11 anos. Aí você fala, então qual é o problema? Então, o problema é que o pastor já está fazendo o papel dele de permanecer com esta reunião, com as reuniões que tem depois e tantos outros treinamentos. Então, aonde que a mina está parando de ser multiplicada? Fala para a pessoa que está ao seu lado sem julgamento, mas pode falar para ela, talvez a mina está parando na sua mão. Pergunta para ele, quem você trouxe hoje? Porque fica fácil dizer, não tinha ninguém na perseverança, mas quem que é responsável de trazer alguém? Quem é responsável de multiplicar talentos? De multiplicar minas? Então eu estou cumprindo a minha parte. Agora, daqui a pouco, os líderes vão fazer uma reunião sobre... a gente está aqui fazendo todo um cuidado com as pessoas que já saíram da igreja. E esse trabalho de cuidado, de inativação de pessoas e tal, inativa, não inativa... Falei para eles, por que a gente está fazendo isso? Não é por questão burocrática. Não é burocracia. É porque uma vida que saiu da igreja, uma vida, e alguém perguntasse, você sabe de fulano? E eu dissesse, não sei, não quero saber. Posso falar isso aqui. Mas vai ter um tribunal, um dia. E eu vou sentar diante desse tribunal, e Deus vai perguntar de cada uma, falar, cadê as ovelhas que eu confiei a você? E você nem quis saber. Então, nós estamos fazendo toda uma investigação, ficha por ficha, nome por nome, para saber se realmente a pessoa saiu da igreja, por que ela saiu, aonde ela está, se ela não veio mais porque ela não quis, ou porque a gente não fez nosso papel. E está dando muito trabalho isso. Mas por quê? Porque nós estamos fazendo questão de saber se estamos multiplicando as minas ou não. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então não é uma responsabilidade do pastor Alan. Eu tenho a minha. Mas eu pergunto, e a sua? Será que você não tem nada? Será que Deus não confiou a você uma mina? Ou 2? Ou 3? Ou 4? Não sei. Você tem que fazer essa pergunta para você. Você que está aí ouvindo a gente no podcast, ou você que está nos assistindo aí no YouTube, ou no Facebook, não sei onde você está nos assistindo. Você já se fez essa pergunta? Quantas minas Deus talvez tenha confiado em suas mãos? E o que você tem feito com essas minas, com essas pessoas? Então a ministração de hoje, queridos, está relacionada ao seguinte: Jesus está voltando, o rei está voltando. Nós começamos lendo o versículo 11 aqui, dizendo que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Jesus está voltando e vai ser rápido. E enquanto ele não volta, ele deixou coisas preciosas na minha mão, que são pessoas. Ele deixou para um 2, para outro 5, para outro 10, para outro 100. Tem pastor aí que tem pastoreando 10 mil pessoas, outro está pastoreando 100 mil pessoas. Não importa quantas pessoas, a pergunta é: o que você tem feito com as pessoas que Deus confiou em suas mãos, ou que ainda vai confiar, porque talvez você não começou ainda. Você vai começar daqui a pouco, mas já fica ligado aí, já fica ligado, você vai começar daqui a pouco. Quando você começar, significa que Deus confiou minas em suas mãos, pessoas. Então não se satisfaça dizendo, eu tenho uma célula de 5 pessoas, está tudo bem. Eu mandei uma reflexão hoje para os líderes. Eu acredito que talvez tenha alguns que leram e nem se tocaram no que o pastor Alan estava querendo dizer, porque já se acostumaram a ver um pastor que chega numa reunião cobrando alguma coisa. Já se acostumaram com cobranças, né? O supervisor cobrando, não sei quem cobrando. E tem líderes que já acostumaram. Mas hoje eu não cobrei nada. Eu só mandei uma pergunta e falei assim: reflete aí. Reflete aí. Por que eu mandei essa pergunta? Deixa eu ler para vocês não receberam a pergunta, né? Deixa eu ler a pergunta que eu enviei lá para eles. E eu não estava bravo não, eu estava reflexivo também. Só que eu precisava colocar todo mundo para refletir junto comigo. A pergunta que eu mandei fazer foi essa, que eu mandei foi: o que você sente no seu coração? O que sente em seu coração de líder, quando depois de 1 ano, porque já tem 1 ano, sem a realização do batismo na igreja, o seu grupo de alívio não está enviando ninguém? O que você sente? Depois de 1 ano sem batismo, e agora vamos ter o batismo,
e o seu grupo de alívio não está levando ninguém, o que você sente? Mandei essa pergunta para os líderes hoje. E aí eu mandei a segunda pergunta. O que pretende fazer a partir desse sentimento? Por que eu falei a partir desse sentimento? Porque de repente a pessoa não está sentindo nada. E se ela não está sentindo nada, o que ela vai fazer a partir desse sentimento? Nada. Ela vai continuar não fazendo nada. Porque nós vamos ter batismo aqui domingo, sim ou não? E aí o que você acha de uma igreja que tem, sei lá quantos grupos a gente tem hoje, Luísa? Tirando o grupo de liderança, você sabe, é mais de 50? Sei lá, vamos colocar 50 aí. Porque a gente tem alguns grupos de líderes, né? Que não é grupos de multiplicação, é grupos apenas de administração. Tem os grupos de multiplicação e de administração. Mas vamos colocar aí que a gente tem uns 45, 50 grupos. Que seja 40, não tem problema. O que você acha de você pegar aí 40 grupos? Desses 40 grupos, quantos estão inscritos, Daniel, para batismo? 12 pessoas. 12 pessoas. Sabe o que significa? Vamos fazer a conta matemática aqui? Deixa eu abrir a matemática aqui. 40 dividido por 12. Não, está errada a minha conta. É 12 dividido por 40. Nós vamos ter... Significa que cada grupo, em média, só está levando 0,3 pessoas. Eu vou te perguntar uma coisa. Existe 0,3 pessoa? Hã? Como é que você traz 0,3? Ou você traz uma pessoa, ou você não traz ninguém. Vocês estão entendendo, não? Ou você traz um, porque aqui não está questão de estatística matemática. Aqui é uma verdade absoluta. Ou você traz uma pessoa, ou você não traz ninguém. Então, na verdade, se eu tenho 40 grupos, a gente tem apenas 12 grupos, e nem 12, porque na verdade tem grupo que está trazendo 2, 3. Mais do que um. Então vamos diminuir de 12, vamos diminuir para 10. De 40, só 10 pessoas, só 10 grupos, eu estou chutando alto. Só 10 grupos estão trazendo gente. Significa que 30 grupos em um ano não está trazendo ninguém para descer as águas. Você acha que isso é sério ou isso é brincadeira? Porque sinônimo de conversão é batismo nas águas. Então, por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque nós não podemos estar satisfeitos. Como diz meu sogro, satisfeito. Você não pode estar satisfeito em dizer eu tenho um grupo de alívio. E tinha 15 pessoas lá. Ai, que legal, parabéns. Tinha 15? Tinha. Quantas das 15 vão se batizar domingo? Nenhuma. Por que não? Porque todas as 15 já se batizaram no ano anterior. E estão tudo enchendo linguiça lá, o ano inteiro. E ninguém foi evangelizar. Para ganhar um. Veja bem, eu não estou falando de 10 para cada. Não estou falando 10 para cada. Estou falando um, gente. Sabe quantas pessoas era para estar se batizando aqui? No mínimo, chutando para baixo. 40 pessoas. 50. Não sei quantos que é, mais ou menos isso. Era o mínimo que a gente poderia dizer assim, tá, pelo menos cada um multiplicou um e tá, amém, Senhor. Foi o que deu. Mas eu estou chegando para o rei hoje, se a gente tivesse que apresentar do rei hoje, 30 desses grupos iam estar dizendo, rei, eu embrulhei o que o Senhor me deu ano passado. Eu embrulhei. E olha, tá chegando o dia 31 e eu tô te apresentando aqui, ó, tudo que o Senhor me deu ano passado. Tá aqui, ó, bonitinho. Toma, Senhor. Vocês estão conseguindo conectar aí o que eu estou falando? Só que fica fácil para você que está sentadinho aí, apontar o dedo na cara do líder de célula e dizer a culpa é dele. Eu vou dizer de quem que é a responsabilidade. De cada membro. Porque quem dá, cria
não é o pastor. Quem tem que dar cria é a ovelha. Ovelha sadia sempre dá cria. Agora, a responsabilidade do pastor é fazer com que as ovelhas fiquem e permaneçam sadias. A responsabilidade das ovelhas era em darem cria. Então só tem duas alternativas. Alternativa A: o pastor não cuidou das suas ovelhas e elas não estão sadias. O ventre delas não estão férteis, porque elas não estão conseguindo engravidar. Alternativa A. Alternativa B: elas estão sadias, têm o ventre fértil, mas elas estão se recusando a parir mais um filho. Estão se negando à multiplicação. Só tem essas duas alternativas, não tem a terceira. Vocês estão aqui, não? Ovelha sadia, ela serve para multiplicação. Ovelha sadia serve para amamentar os mais novos que estão chegando. Ovelha sadia serve para dar a sua lã, para aquecer também as pessoas que necessitam. E ovelha que não dá leite, ovelha que não dá lã, e ovelha que não multiplica filhos, só faltando uma coisa para essa ovelha. O que é que falta? Diga comigo: o abate. Tira o que ela tem e dá para o outro que tem muito. Como estão entendendo? E nesta igreja, eu já perdi a conta. Eu perdi a conta nesta igreja. Não estou nem falando da igreja dos outros, estou falando da nossa. Eu perdi a conta de ver o Espírito Santo tirando a responsabilidade de muitos líderes. E aí você pode dar o nome que for. Alguém pode dizer, foi pecado. Outro diz, não, foi porque ele mudou. Não, foi porque brigou. Foi porque... Você pode dar o nome que você quiser. Mas a verdade é uma. Permissão de Deus. Porque de alguma maneira, não sei explicar porquê, a multiplicação ficou paralisada durante um período. E quando você não multiplica, o próprio Deus, não é eu, não é a fonte de alívio, o próprio Deus vai permitir que o que foi confiado na sua mão seja retirado das suas mãos. Eu vou repetir para você entender bem. Não sou eu, não é a doutrina da fonte de alívio, não é o sistema de células. O próprio Deus vai permitir que se não há multiplicação, Ele vai permitir que seja retirado das suas mãos aquilo que foi confiado. E Ele vai entregar na mão daquele que está multiplicando muito. Vocês entendem? Isso é uma lei bíblica. Isso aqui não é uma parábola do Paulo, não foi o Pedro que escreveu, não foi a carta de João, não foi o Crônica dos Reis. Aqui é a parábola que saiu da boca do próprio Jesus a respeito da sua igreja. Nós vamos fazer agora a celebração de grupos de alívio no dia 18. Vamos celebrar a vida, porque glória a Deus permanecemos vivos. E quando eu falo de vida, eu estou falando no sentido duplo. A vida em Cristo, a vida espiritual e a vida mesmo, gente. Porque se você está vivo, você tem que dar glória a Deus, porque muitos morreram. Muitos amigos nossos morreram. Parentes, amigos, pessoas que a gente queria, morreu mesmo, literalmente, morte morrida. Então nós estamos vivos fisicamente, estamos vivos espiritualmente, por isso estamos aqui. E se estamos vivos e Deus nos permitiu estar vivos, Deus ainda confia em nós. Ele ainda acredita em nós. Ele ainda crê que é possível a gente multiplicar. Ele ainda acredita, Ele ainda não voltou. Eu vou repetir, o final dessa parábola ainda não aconteceu. O final ainda não rolou. O rei ainda não voltou, ele ainda não retornou. E se ele não retornou, se ele ainda não voltou, então ainda dá tempo de eu multiplicar o que ele confiou em minhas mãos. E eu creio em nome de Jesus que nós como igreja, nós como fonte de alívio, nós como filhos, nós como servos, nós vamos assumir o nosso compromisso agora. Nós vamos ser cheios do Espírito Santo em 2022. O Espírito Santo vem para nos capacitar, para nos dar sabedoria, discernimento, nos encher com os dons espirituais
espirituais, porque nós vamos multiplicar os talentos que Ele confiou em nossas mãos. Nós vamos gerar vida, e vidas com muita abundância, porque assim é que Deus quer. E se Ele deixou eu ficar vivo nessa terra, existe um propósito. Qual o propósito, pastor Alain? Multiplicação. Ele precisa de ver o reino dele expandir, porque o reino de Deus expandido significa que milhares de pessoas saíram do inferno. E sabe quem foi responsável? Sabe quem foi responsável em tirar pessoas do inferno? Eu e você, aleluia. Eu e você, eu e você. E Ele vai voltar. E quando Ele voltar, Ele vai bater no seu ombro e no meu, em nome de Jesus, que seja assim, e vai dizer: servo bom e fiel. Foi fiel no pouco, eu vou te dar 10 cidades para você cuidar. Mas isso pode começar a acontecer de agora. Eu profetizei aqui outro dia, e eu faço uma repetição, uma lembrança da profecia. A fonte de alívio ainda vai estar em todas as cidades do Brasil, e também fora do Brasil. E para estar nesses lugares vai precisar de supervisores. Vai precisar de gente para cuidar, para ir lá, para ver como é que está, para assistir essas pessoas. Eu não vou conseguir estar em todo lugar, ninguém consegue. E Ele vai chegar para um de vocês e vai dizer assim: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, você vai ser supervisor de toda a região nordeste da Igreja Fonte de Alívio. Você vai supervisionar as igrejas da Bahia, do Ceará, do Pernambuco. Servo bom e fiel, você fosse fiel no pouco, você vai supervisionar as 10 cidades que ficam no sul do Brasil. Servo bom e fiel, você vai supervisionar as igrejas da África. Servo bom e fiel, você vai supervisionar as igrejas da Europa. Servo bom e fiel, você vai supervisionar a todas as igrejas da América do Norte, da América Central. Aleluia. Isso, Dinho, faz isso, filho. Isso, sela. Eu creio que Deus vai te tirar, vai te levantar, vai te reerguer. Eu creio na multiplicação. Você nasceu para isso. Há um coração de pastor aí dentro. Ele precisa ser multiplicado. Aleluia. Aleluia, gente. Se vocês soubessem o que o Espírito Santo espera de nós. Eu estou dando aqui apenas uma resenha do que Ele quer. E Ele vai explodir em nós em 2022. Se a gente estiver aqui, eu quero estar. Eu acho que Ele não me levou, Ele não vai levar agora não. Acho que eu vou estar vivinho aí ainda. E eu vou multiplicar, eu vou fazer a minha parte. Se você quer fazer a sua também, nós vamos... Sabe aqueles que odeiam o rei? Fica tranquilo. O rei disse assim, quanto porém aos meus inimigos. É inimigo de quem? É inimigo de quem? Ele falou, quanto a esses meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei eles aqui. E vocês vão executar eles na minha presença. O Deus de paz esmagará a Satanás debaixo dos nossos pés. Fica tranquilo, demônio nenhum vai te paralisar. Demônio nenhum vai calar sua boca. Tem um hino da Fernanda Brum, se tiver aí, acha aí pra mim, Ninguém pode parar as minhas mãos, ninguém pode parar os meus pés, ninguém jamais vai me deter. Coloca aí depois para nós cantarmos, que é um hino alegre, mas vamos terminar isso com alegria. Começamos aí, terminamos, né, meio aí numa sofrência, né? Desculpa a palavra que eu estou dizendo. Porque dizendo assim, né, sobre as feridas, né, e tal. Mas tudo bem, não tem problema, foi profético. Mas, meu irmão, se você foi curado, se você tem aliança com Deus, se está tudo certo, vamos trabalhar. Se não, eu estou assim, fazendo essa alusão, não estou falando mal do que foi cantado. Mas estou dizendo o seguinte, o cara fica ali naquela melancolia, né, dizendo, ai, né, em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Beleza, cantou, profetizou, Deus está com você agora te curando, já orou, beleza, e agora? Levanta e não para de lutar. Mas eu estou numa guerra, é claro que está. Olha que quantos inimigos o rei que odeiam o rei. Só que ele disse assim, é vocês que vão executar eles debaixo dos seus pés, na minha presença. Então vamos ficar de pé e dizer, Senhor, eis-me aqui,
conta comigo, eu multiplicarei as minhas minas. Vamos orar, querido, vamos orar. Levante as suas mãos e vamos orar. Começa a fazer declarações proféticas dentro do que você ouviu. Dentro do que você ouviu, começa a fazer declarações proféticas sobre a sua vida, sobre o seu grupo de alívio, sobre o seu ministério. Começa a fazer declarações proféticas. Irmãos, levante sua mão, não enfie a mão no bolso, não cruze os braços, levante a sua mão, profetiza como um guerreiro, abra a tua boca, clame, profetiza. Em nome de Jesus, abra a tua voz. Diga a Ele palavras proféticas do que você acredita. Repita frases que você ouviu aqui. Repita o que está escrito na palavra. Diga: eu multiplicarei, Senhor. O Senhor acreditou em mim, então eu creio que eu posso, porque o Senhor acreditou primeiro. Levante a sua mão, diga comigo: Senhor Jesus. Diga: Senhor Jesus, eu creio e tomo posse da palavra liberada. Diga assim: um dos servos que o Senhor confiou as suas minas está aqui. Sou eu, Senhor. Diga: o Senhor ainda não voltou, mas eu sei que o Senhor já está voltando. Eu declaro e eu tomo posse que eu serei aquele servo bom e fiel que multiplicou o que o Senhor confiou. Eu creio que os meus ouvidos ouvirão a voz do meu rei, dizendo: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, te colocarei sobre 10 cidades. Diga: obrigado, Senhor, por acreditar em mim. Diga: quando eu mesmo não acreditava, obrigado porque o Senhor acreditou. E eu não vou te decepcionar. Não por causa das minhas forças, mas porque o Senhor também me deu o teu Espírito. Diga: e o Espírito Santo que habita em mim me enche de poder e me capacita para este tempo de multiplicação. Em nome de Jesus. Amém e amém.